about 8 o'clock next morning, got up, just go to have her fixed up around about noon, so we go down and see her. Levantei-me lá pelas 8 na manhã seguinte. Iam terminar de arrumá-la por volta do meio-dia para que fôssemos vê-la. Meady went out to get the children's breakfast, and little Joe crying, Becky in one corner still crying. Will I ever see Grandma again? Meda foi preparar o café da manhã das crianças e o pequeno Joe estava chorando. Becky, num canto, ainda chorando. Será que vou ver a vovó de novo? And I said, yes, you'll see her. She just went upstairs. I said, we'll see her again. And she loved them little kiddies, you know. And eu disse, sim, você a verá. Ela está logo ali do outro lado. Subiu a escadaria. Eu disse, nós a veremos de novo. Ela amava aquelas crianças, vocês sabem. Yeah. So, and they was all crying, can we see Grandma this afternoon? I said, you can see the body she lived in, but Grandma's gone up to be with your other grandmother, and I'm up in heaven. Assim, todos estavam chorando. Podemos ver a vovó esta tarde? Eu disse, podem ver o corpo em que ela morou, mas a vovó subiu para estar com a outra avó de vocês. Elas estão lá no céu. And Joe couldn't understand it, my little boy, you know, he just couldn't understand it. He said, well, then will Grandma come back down tonight? And I said, no. E meu filhinho, Joe, não conseguia entender. Vocês sabem, não conseguia entender. Disse, então a vovó voltará esta noite? Eu disse, não. I don't know when she'll come back. When Jesus comes, she'll come back. Não sei quando voltará. Ela voltará quando Jesus vier. And I stand there, and I turned around, walk in the room, and when I did, don't ask me to explain it. There's no way to explain it. I seen myself standing out there just the same as I looked across this audience. E eu estava lá de pé, e me virei e andei pela sala. E ao fazê-lo, não me peçam para explicar, não dá para explicar. Vi-me lá de pé, assim como vejo esta audiência. And I was leading songs. I never did that. I can't even sing at all. So, and there's a great mammoth crowd of people. E estava dirigindo cânticos. Nunca fiz isso, nem mesmo sei cantar. E havia uma enorme multidão de pessoas. On this side, the auditorium looked like it was outside, like I don't know what you would call it, kind of down a hill and kind of like an amphitheater. Deste lado, o auditório parecia ser do lado de fora, como, não sei como chamariam, como a encosta de uma colina e como um anfiteatro. And it was so far back the lines was that they had to be raised up like this, so the ones so far in the back had to look this way. E as filas se estendiam tanto para trás que tinham de ser erguidas assim, de modo que os que estavam bem atrás tinham de olhar nesta direção. But all right in the middle, just 3 rows like this. And right in the middle was just like windrows rigged in of little spastic crippled children laying in them rows. Mas bem no meio, só 3 fileiras assim. E bem no meio, como montes de feno, estavam criancinhas aleijadas e com convulsão deitadas naquelas fileiras. Now I had on a dark suit, and I was singing, bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. We sang that at church quite a bit, especially in dedication of children. E eu estava de terno escuro e cantando, vai buscar, traze os pequeninos a Jesus. Nós o cantamos muito na igreja, especialmente ao dedicar crianças. And there was a box here where the celebrity sat, and the pulpit was close to that, but I was down leading songs. E havia algo como um camarote aqui, em que as celebridades se sentavam, e o púlpito ficava perto dali, mas eu estava embaixo, dirigindo cânticos. And all at once me stand there and look at myself, then, don't try to think it out because you can't. Then when I was here, then I become here. I don't know, 2 of them went together. E de repente eu estava lá de pé, olhando para mim mesmo, então, não tentem decifrar, porque não se pode. Então, quando eu estava aqui, passei a estar aqui. Não sei, 2 deles se uniram. And that's a good thing when you 2 go together. E é uma boa coisa quando os seus 2 se unem. I got a camera up there. Coming down, I didn't know how to take a picture. I looked through the thing and, man, I could see 5 or 6 different objects. So I began to focus it. Billy told me, said, focus it.
and they all come to one. Comprei uma câmera lá. Quando vim, não sabia tirar foto. Olhei pelo visor e, ora, vi 5 ou 6 objetos. Então comecei a focalizá-la. Billy me disse, focalize, e todos se tornaram um. It's a good idea to do that, you know. You see things different when you go to focusing and use God's Word for a focus on Him, and you'll see what I'm talking about. But get it in focus first, you see. Sabe, é uma boa ideia fazer isso. Você vê as coisas de modo diferente quando passa a focalizar. Eu usei a palavra de Deus para focalizar nele e irá ver do que estou falando. Mas focalize-a primeiro. Veja. So, standing there, looking, and I went into that vision, and while in there, I noticed a renowned person come back at the back of the place. Assim, estando lá de pé, olhando, entrei nessa visão e, enquanto estava lá, notei que uma pessoa de renome chegou à parte de trás do local. And I said, well, they're coming to the celebrity box. So they come walking up this way. And I thought, well, I'll sing once more while that lady is coming. She's dressed old-fashioned. Eu disse, bem, está vindo ao camarote das celebridades. Então veio nesta direção e pensei, bem, vou cantar mais uma vez enquanto aquela senhora vem. Ela estava vestida à moda antiga. Now, some of you ladies will remember this. When they wore kind of skirts like around here, and it went way down over laced-up shoes. Agora, algumas de vocês, senhoras, vão se lembrar disso, de quando usavam um tipo de saia em torno daqui e se estendia por cima de sapatos com cadarços. And they had a kind of a full, what did you call them things, like this lady's got on here now, that blouse. One of those things like that, and had real full sleeves in it. You remember that? E tinham uma espécie de compridas. Como é que chamam essas coisas, como essa senhora está usando aqui agora? Essa blusa. Blusa! Uma dessas assim, e tinha mangas bem compridas, lembram-se? One up around the neck here, with a little, kind of a little button of a thing went in here. And then a great big hat on, turned up on the side, and the ladies, them days they wore long hair. E envolvia o pescoço aqui com algo como um botãozinho que se abotoava aqui, então com um grande chapéu com o lado virado para cima. E as senhoras naqueles dias tinham cabelo longo. So they pulled it down like this and set a hat on it and put a pin in it, you know, to keep it on for they had to ride side-saddle and things. Então o puxavam assim, punham um chapéu por cima e prendiam com um grampo, vocês sabem, para mantê-lo no lugar, pois tinham de sentar de lado na sela e tal. So this lady was coming up and everybody was respecting this lady. And I thought, well, she'll go to the celebrity box. Assim, esta senhora estava chegando e todos mostravam respeito por esta senhora. E pensei, bem, ela irá para o camarote das celebridades. So then I said, once more, all on this side, bring them in. Now over here, bring them in. Then all in the middle, all together now, bring the little ones to Jesus. Então eu disse, mais uma vez, todos deste lado, vai buscar, agora aqui, vai buscar. Então todos os do meio, todos juntos agora, traze os pequeninos a Jesus. Just as I said that, this lady had already entered the box. Now I could see, when she entered the box, everybody stood up. And they were kind of doing like this, recognizing her, and she was recognizing. Logo que disse isso, essa senhora já havia entrado no camarote. Pude ver que, quando entrou no camarote, todos se levantaram e estavam fazendo assim, saudando-a. E ela o saudava. I thought, well, it's time for me to preach. Now I'll go praying for them sick people. Now I got up here on a pulpit like this, and the box was right all close to this brother sitting here. Pensei, bem, é hora de pregar, vou orar por aqueles enfermos. Subi aqui ao púlpito, assim, e o camarote estava à direita, perto como este irmão sentado aqui. And I turned around like this, I thought, well, now that lady will bow to me, so I'll just recognize her. And so when I turned around, she already had her head down like this. E me virei assim, pensei, bem, agora essa senhora se inclinará para mim, então vou saudá-la. E então, quando me virei, ela já estava de cabeça baixa, assim. I just put my head down like that, and when I raised my head up, same time to meet her, it was Mama. Young, pretty. I looked at her. I said, Mama. She said, Billy.
Eu estava abaixando a cabeça, sim, e ao levantar a cabeça, na mesma hora, a reconheci. Era mamãe, jovem, bonita. Olhei para ela e disse, mamãe? Ela disse, Billy? Just then, lightning began to flash around in the building. Thunders roared and a shaking come, and a voice said, "Do not fear about your mother." Said she's the same way she was in 1906. E nessa hora, relâmpagos começaram a lampejar no edifício, trovões rugiram e houve um tremor. E uma voz disse, não temas por tua mãe, disse. Ela está como estava em 1906. And I said, "What? 1906? And Meady said, "What's the matter with you, my wife?" I said, "Honey, 1906. What was 1906? She said, "Why?" E eu disse, o quê? 1906? Imelda, minha esposa, disse, o que é com você? Eu disse, querida, 1906, o que aconteceu em 1906? Ela disse, por quê? I said, "A vision. I seen Mama standing right here." Said, "You seen what?" I said, "I seen Mama." Said, "Sure enough, Bill." I said, "Yes, she's standing right here. And she was pretty." Eu disse, uma visão, vi mamãe aqui de pé. Ela disse, viu o quê? Eu disse, vi mamãe. Ela disse, tem certeza, Bill? Eu disse, sim, eu estava aqui de pé. E era bonita. And I said, "She's just a young woman." So I went and got the old family record. You know what she was in 1906? My father's bride. That's the year she was married. Now, she's part of another bride. The bride of the Lord Jesus. E ele disse, eu disse, ela estava jovem. Então fui e peguei o antigo registro familiar. Sabem o que ela era em 1906? Noiva de meu pai. Foi o ano em que ela se casou. Agora ela faz parte de outra noiva, a noiva do Senhor Jesus. Someone from somewhere sent me a nickel. I got it here in my pocket. 1906. Alguém me enviou uma moeda de 5 centavos de algum lugar. Eu estou com ela aqui no bolso. 1906. And He, the Holy Ghost, when He has come, He will reveal these things to you that I've said, and will show you things to come. E aquele Espírito Santo, quando vier, esse vos revelará estas coisas que vos tenho dito, e vos anunciará o que há de vir. Now what is it? The hunting trip was only building me up, you see. One of the best trips I ever took, knowing at this great shock. That was love. Agora, que foi isso? A caçada só estava me fortalecendo. Vejam, uma das melhores viagens que já fiz, sabendo disso, desse grande choque. Isso foi amor. And brother, sister, if all these other visions has been perfectly right, of what the Holy Spirit has showed, it's got to be the Holy Spirit. The Bible said that if it come to pass, then it was Him. Irmão, irmã, se todas essas outras visões foram perfeitamente certas daquilo que o Espírito Santo anunciou, tem de ser o Espírito Santo. A Bíblia disse que se acontecesse, então era ele. Then what a hope we got. Someday we're going to leave this place. We're going back to a young man and woman, never to die no more. Então, que esperança temos? Um dia partiremos deste lugar. Voltaremos a ser homens e mulheres jovens para nunca mais morrermos. I'd rather know that than to know that I was going to be a president of the world and live for 1,000,000 years. I'd rather know that I was in the hand of God. Prefiro saber disso do que saber que seria presidente do mundo e viveria 1,000,000 de anos. Prefiro saber que estou na mão de Deus. And I'm glad to know tonight that same Jesus that made that statement, He's sure after 2,000 years. See, it can't perish. It's eternal. E fico feliz em saber esta noite que o mesmo Jesus que fez essa declaração está aqui após 2.000 anos. Vejam, não pode perecer, é eterno. And He's just same Jesus tonight
that He was the day that He made this statement. And He'll still confirm that word if we'll believe it. Do you believe that? E esta noite, ele é o mesmo Jesus que era no dia em que fez essa declaração. E ainda confirmará essa palavra se crermos nela. Vocês creem? When He, the Holy Ghost, has come, He will not speak of Himself, but He will take the things of mine, that's the Word, and will show them to you. And then also, He will show you things that is to come. Quando vier aquele Espírito Santo, ele não falará de si mesmo, mas tomará as coisas, aquilo que é meu, que é a palavra, e as anunciará a vós. E também ele vos anunciará o que há de vir. And the book of Hebrews, the 4th chapter, the Bible said the Word of God is sharper. No livro de Hebreus, capítulo 4, a Bíblia disse, a palavra de Deus é mais penetrante. Now, who was the Word? Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word is made flesh. Agora, quem era a palavra? Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habita. The Word of God is sharper than any two-edged sword, piercing even to the sunder and to the mire of the bone, and a discerner of the thoughts in the heart. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão e a medula do osso, e apta para discernir os pensamentos do coração. That's our God. We're not lost, friends. We're still in grace of God. I feel to talk of anything and speak of a past tense. Esse é o nosso Deus. Não estamos perdidos, amigos. Ainda estamos na graça de Deus. Eu sinto, ao falar de qualquer coisa e falar de um tempo passado. And as I said last night, as those disciples were trying to live on the meeting that they'd had the day before, looking forward for another, but forgot the very creator of the wind and waves was laying in the boat. E como disse ontem à noite, aqueles discípulos estavam tentando viver do encontro que tiveram no dia anterior, aguardando por outro, mas esqueceram que o próprio Criador do vento e das ondas estava deitado no barco. The God that was up there in those mountains to place that silver-tipped grizzly according to His word. It lays there on the floor for evidence. O Deus que estava lá em cima naquelas montanhas para colocar aquele urso pardo grisalho lá, de acordo com a sua palavra, o qual está estendido lá no chão como evidência. Now, if you wish to write that man, just write Bud Southwick, S-O-U-T-H-W-I-C-K, Bud Southwick, Fort St. John, British Columbia, and just let him write their letter back to you. And by the way, if you're taking a hunting trip, there's a good guy to go with. Agora, se quiserem escrever para aquele homem, escrevam para Bud Southwick, S-O-U-T-H-W-I-C-K, Bud Southwick, Fort St. John, Colômbia Britânica, e deixem que ele lhes responda por carta. E a propósito, se forem a uma caçada, aí está um bom rapaz com quem ir. Now, notice, he has told that amongst all those hunters up and down that road to, I believe I'm going to have a real meeting the next time I go up there just with guides. Yeah, to see those things happen just the way they do. That was last year. Agora notem, ele tem contado isso a todos aqueles caçadores por toda aquela estrada, a ponto de eu crer que terei um grande encontro da próxima vez que for lá, só com os guias. Sim, ao ver essas coisas acontecerem como acontecem. Aquilo foi no ano passado. This is this year, right now. That same Jesus that made that promise said, I'll never leave you nor forsake you. I'll be with you always, even to the end of the world. You believe that?
Isto é, este ano, agora mesmo. Aquele mesmo Jesus que fez essa promessa disse: não vos deixarei nem vos desampararei, estarei convosco sempre, até a consumação dos séculos. Creem nisso? With such evidences, with such truth, vindicated, positive truth, how can we feel any other way than like we just like to go through that roof? Be raptured. Com tais evidências, com tal verdade vindicada, verdade inegável, como podemos nos sentir de alguma outra maneira, senão que gostaríamos de atravessar esse telhado, ser arrebatados? Have we let the things of the world dull us in such a way where we see such vital things that's positive, proven to be the truth? Será que deixamos as coisas do mundo nos amortecerem a tal ponto, quando vemos coisas tão vitais que são inegáveis, provadas ser a verdade? Now, each sick person in here, if you will only believe that same one that made that promise, and by the same one that took that epilepsy off of that boy, that man, he's the same God that's right here now. Agora, cada enfermo aqui, se você somente crer no mesmo que fez essa promessa e pelo mesmo que tirou a epilepsia daquele rapaz, daquele homem, ele é o mesmo Deus que está bem aqui agora. If I could take it off of you, I would do it. But I can't do it. He's already purchased that for you, and the only thing you have to do is to believe it. Se pudesse, eu tiraria isso de você, mas não posso. Ele já comprou isso para você, e o que você precisa fazer é só crer. What if the boy would have fell in the fit and the little woman said, now what's that shirt got to do? That probably wouldn't work on no one else. See? Just on him, of course, it's sent to him. E se o rapaz tivesse o ataque e a pequena mulher dissesse, agora, o que essa camisa tem a ver? Provavelmente não funcionaria em nenhum outro, estão vendo? Só nele, porque foi enviado a ele. Naaman dipped in the river 7 times, but somebody else dipping and probably wouldn't get over their leprosy. But notice, it's what he says is the truth. A vindicated, perfect truth. Naamã mergulhou no rio 7 vezes, mas outra pessoa mergulhando provavelmente não sararia da lepra, entendem? Mas, notem, é o que ele diz que é a verdade, uma verdade perfeita e vindicada. Now, it's getting late. The call even a prayer line. Let's just stop that for a minute. Agora, está ficando tarde até para formar uma fila de oração. Vamos parar isso um pouco. Let's just think. Is that what God promised? That would be the genuine Holy Spirit that would do that. Is that right? Well, who would say that He wasn't the Holy Spirit? He was. I and my Father are one. Pensemos, é isso que Deus prometeu? Seria o genuíno Espírito Santo que faria isso, está certo? Bem, quem diria que ele não era o Espírito Santo? Ele era. Eu e o Pai somos um. The Holy Spirit was His Father. She shall bring forth that holy thing which is conceived in her is of the Holy Ghost. So the Holy Ghost and God is the self-same Spirit. And it was in Him. O Espírito Santo era seu pai. Ela dará à luz aquele santo que está concebido nela é do Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo e Deus são o mesmíssimo Espírito e estava nele. And watch what He did when a woman touched His garment. When He looked out upon the audience and perceived their thoughts. Don't the Word say that the Word of God is sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts of the heart? E vejam o que ele fez quando uma mulher tocou sua roupa. Quando ele olhou para a audiência e conheceu seus pensamentos. A palavra não diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, apta a discernir os pensamentos do coração? Does not He promise in St. John 12 or St. John 14:12
that he that believeth on me, the works that I do, shall he do also? Well, has it ever failed but what is the truth? Ele não promete em São João 12 ou São João 14:12 que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço? Alguma vez isso falhou ou não foi a verdade? Then God is here. He's here to make every person in here well. He's here to save every lost soul. And before I make an altar call, as I feel led to do, see, to make this altar call, let's just call on Him. Então, Deus está aqui. Ele está aqui para curar toda pessoa aqui. Está aqui para salvar toda alma perdida. E antes de fazer um apelo ao altar, como me sinto guiado a fazer, vejam, fazer este apelo ao altar, vamos invocá-lo. How many of you will forfeit or say, if I can, maybe the strangers here, say, I never seen one of those meetings. I've heard people talk about these things, but I've really never seen it. Quantos de vocês abrirão mão ou dirão, se eu puder, talvez os visitantes aqui digam, nunca vi uma dessas reuniões, eu já ouvi as pessoas falarem sobre essas coisas, mas eu mesmo nunca vi. It would encourage my heart if I could see the very presence of Christ coming among the people and do that same thing that He did. Would it encourage you? Let's bow our heads a word. Incentivaria meu coração se eu pudesse ver a própria presença de Cristo vir entre as pessoas e fazer o mesmo que Ele fez. Isso os incentivaria? Inclinemos a cabeça. Uma palavra. Every eye closed. Now let the Spirit that follows the Word. Todo olho fechado. Agora, permitam que o Espírito que segue a palavra. Now, Father, I have the best that I know how. You know my heart. Knowing that these people are suffering under this heat and that they're crowded in, standing, but they've been very patient. Agora, Pai, tenho o melhor que sei. Tu conheces meu coração, sabendo que estas pessoas estão sofrendo com este calor e estão apertadas, de pé, mas foram muito pacientes. I can imagine it was the same kind of a crowd that stood on the bank that day and heard you speaking from the boat. And then you told them, launch out into the deep and let down the net for the draw. Not see if there's some there, they were there. Posso imaginar que foi o mesmo tipo de multidão que ficou na margem aquele dia e te ouviu pregando no barco. E então lhes disseste, fazei-vos ao mar alto e lançai a rede para pescar. Não para ver se tem algum lá, eles estavam lá. And how those notable words of that apostle said, Lord, we sailed all night and took nothing, but nevertheless, at your word, we're going to let down the net. E como aquelas notáveis palavras daquele apóstolo disseram, Senhor, havendo pescado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. And when they obeyed your word, they enclosed a multitude of fishes, even till their nets began to break. E quando obedeceram à tua palavra, pegaram uma grande quantidade de peixes até suas redes começarem a se romper. Lord Jesus, no doubt that many women left their washing that morning. Many men left their fields from the crops. Fishermen left their nets to hear the word of God. Senhor Jesus, sem dúvida que muitas mulheres deixaram de lavar roupa aquela manhã, muitos homens deixaram seus campos das colheitas, pescadores deixaram suas redes para ouvir a palavra de Deus. Lord Jesus, if you were here in physical form tonight, it's very doubtful that any more than what is gathered would gather. Senhor Jesus, se tu estivesses aqui em forma física esta noite, duvido muito que se reuniriam mais do que os que estão reunidos. But these people believe that you are not dead, that you are raised from the dead.
and you manifest your word and keep your word, the word that I have read to them out of the Holy Scriptures tonight. Mas essas pessoas creem que tu não estás morto, que ressuscitaste dentre os mortos e que manifestas a tua palavra e cumpres a tua palavra, a palavra que li para elas das Escrituras Sagradas esta noite. And as our Lord one time was handed the Bible or the scroll, and he read, and he sat down and he said, "This day this Scripture is fulfilled." E como certa vez entregaram uma Bíblia a Nosso Senhor, ou o rolo, e ele leu e se sentou. E disse, hoje se cumpriu esta Escritura. Let it happen again, Lord. Let it be again that this very day, this very night, that the Scripture that I read may be fulfilled. Que aconteça de novo, Senhor. Que aconteça de novo que justo neste dia, justo nesta noite, a Escritura que li se cumpra. And we're all been teaching through the week that was to be the very thing that was to prove the end time. And then our hearts will go away happy. E todos estivemos ensinando durante a semana que isso seria aquilo que provaria o tempo do fim. E então nosso coração sairá daqui feliz. There may be many here, Lord, that you're speaking to. Help us tonight to know your word. Your word vindicated to be the truth. Grant it, Father. Pode haver muitos aqui, Senhor, com quem estás falando. Ajuda-nos esta noite a conhecer a tua palavra vindicada como a verdade. Concede, Pai. And while we have our heads bowed, just for a way of survey to quieten myself from preaching, how many of you in here that is not really a born-again Christian? Now, you may go to church, but that's not what I'm asking. E enquanto estamos de cabeça inclinada, como forma de avaliação para me acalmar da pregação, quantos de vocês aqui não são de fato cristãos nascidos de novo? Agora pode ser que você vá à igreja, mas não é o que estou perguntando. If you're not a born-again Christian, but you believe there is a living Jesus, a real Holy Spirit, and you would like to be remembered to Him now, would you just, while every head's bowed now and eyes closed, just raise up your hand to Him. Lord, remember me. Se não é um cristão nascido de novo, mas crê que existe um Jesus vivo, um verdadeiro Espírito Santo, e gostaria de ser lembrado a Ele agora, poderia levantar a mão a Ele enquanto toda a cabeça está inclinada agora e os olhos fechados. Senhor, lembra-te de mim. God bless you. God bless you. You. God bless you. God bless you. That's very fine. Where's our others? Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso é ótimo. Há outros? Now, we're not very many in number. But do you know, it's a world that looks for big things in large numbers. As we said last evening, it was only the little quiet voice that attracted the prophet to come forward with his face veiled. Agora, não somos muitos em número, mas sabiam que é o mundo que procura grandes coisas e grandes números? Como dissemos ontem à noite, foi só a voz delicada e tranquila que atraiu o profeta para se apresentar com o rosto velado. Now, you have faith in God. My brother and my sister have faith in God. And if our great kind Lord Jesus will come where this word lays here, His own word, open, and will prove to you that this Holy Spirit that I speak of is the truth. Agora, tenha fé em Deus.
Meu irmão, minha irmã, tenha fé em Deus. E se nosso grande e amável Senhor Jesus vier aqui, onde esta palavra encontra-se, sua própria palavra aberta, e provar a você que este Espírito Santo do qual falo é a verdade, You might have been confused many times with many things. But it only goes to show that there's real somewhere. And when He does that, I want you that raised up your hands to come see me just a moment. Now you may raise your heads. muitas vezes você pode ter ficado confuso com muitas coisas, mas isso mostra que há algo verdadeiro em algum lugar. E quando ele fizer isso, quero que você, que levantou as mãos, venha falar comigo só por um momento. Agora podem levantar a cabeça. Lord Jesus, take this service into your hands now. I am your servant, and all the preaching, just one word from you will mean more than all we could say in a lifetime. Just one word. Senhor Jesus, toma este culto em tuas mãos agora. Sou teu servo, e toda a pregação, uma só palavra vinda de ti, significará mais do que tudo o que poderíamos dizer a vida inteira. Uma só palavra. Grant it now, Father, as I commit those testimonies. You know they're true, Father. You was the one who gave them, and never have they failed. Grant it in Jesus' name. Amen. Concede agora, Pai, enquanto entrego esses testemunhos. Tu sabes que são verdadeiros, Pai. Tu foste aquele que os deu e nunca falharam. Concede em nome de Jesus. Amém. Now, how many people in here that does not have prayer cards, that's sick? Raise up your hands. Everywhere in the building does not have prayer cards and sick. Agora, quantos aqui que não têm cartões de oração estão enfermos? Levantem a mão em todo lugar do edifício que não têm cartões de oração e estão enfermos. All right? And those that have prayer cards, raise up your hands. It's be about the same. And they're all mixed up. Muito bem. E os que têm cartões de oração, levantem a mão. Mais ou menos o mesmo. E estão todos misturados. Now, to look over the audience, first to be honest before God, before you. I know that I'm looking over here that some friends of mine sitting in this corner here, Brother Noel, his and Sister Jones, and Brother Outlaw. Agora, ao olhar para a audiência primeiro, para ser sincero perante Deus e de vocês, estou olhando aqui, sei que alguns dos meus amigos estão sentados aqui neste canto. O irmão Noel, e a irmã Jones, e o irmão Outlaw. My son, his brother here, Brother Moore. I don't know this brother, but I've seen him in the meetings the last few times. I can't make this brother name out either, but I know him just by face. Meu filho, estes irmãos aqui e o irmão Moore. Não conheço este irmão, mas o tenho visto ultimamente nos encontros. Também não consigo me lembrar do nome deste irmão, mas o conheço de rosto. Sister, right here, Sister Williams. Sister Sherritt sitting on the corner. Way back in the back is some people from the tabernacle at Jeffersonville. A irmã aqui, irmã Williams, a irmã Sherritt, sentada no canto. Bem lá atrás, há alguns do tabernáculo de Jeffersonville. Sitting right here is a precious old friend of mine, 90 years old, that comes from Ohio. He drives across the country, and I'm leaving for Africa, and he and his lovely wife asked if they could go to Africa with me. Said Está sentado aqui um precioso e velho amigo meu de 90 anos, que vem de Ohio, dirige de um lado ao outro do país. Estou de partida para a África e ele e sua admirável esposa perguntaram se poderiam ir comigo para a África. Disseram, pagaremos. 90 years old. A German brother, never knew the Lord. When I preached one night, he come in with his good clothes on to be baptized. 90 years old. Com 90 anos, um irmão alemão que não conhecia ao Senhor
Certa noite em que preguei, ele chegou para ser batizado com roupa boa. 90 anos. Outside of, I believe, oh, this is Brother Waldroff and Sister Waldroff sitting there. Now that's about as far as, and Brother Borders, that's about it. Fora, creio, que estes são o irmão Waldrop e a irmã Waldrop, sentados ali. Agora, é até onde... E o irmão Borders. Agora, é mais ou menos isso. Now I'm calling their names. Now, if you who know me like that, don't pray. See, pray for me. See? Agora, estou citando o nome deles. Agora, se você me conhece, não ore, está vendo? Ore por mim, entende? But I want you who don't know me and know that I don't know you. I want you to say in your heart, Lord Jesus, I've heard this spoke of. I heard this minister tonight read this out of the Bible. Mas quero que você, que não me conhece e sabe que não o conheço, quero que diga no coração, Senhor Jesus, ouvi falar disso. Eu ouvi este ministro esta noite ler isso na Bíblia. I heard those testimonies. And I've heard similar, of different times this happened. Are we that close to the end, Lord? Are we that close? Ouvi esses testemunhos e ouvi similares, sabes, de diversas vezes em que isso aconteceu. Estamos perto, assim, do fim, Senhor? Estamos perto, assim? Remember, when that sign was done to Sodom, the city that burned, Jesus referred to it, said as it was, that was the last sign that they received before the city was destroyed. And Jesus said, that will be the repeat in the coming of the Son of Man. Lembrem-se, quando esse sinal foi feito a Sodoma, a cidade que queimou, a que Jesus se referiu, disse, como aconteceu. Aquele foi o último sinal que receberam antes da cidade ser destruída. E Jesus disse que essa será a repetição na vinda do Filho do Homem. Now you know that's right. How that the God in flesh. How many believes that was God talked to Abraham? No. Well, the Bible says Elohim, so that's the great creator of heavens and earth, the all-sufficient one. He was. Agora, vocês sabem que é isso, como Deus em carne. Quantos creem que foi Deus que falou com Abraão? Sim. Bem, a Bíblia diz Elohim, assim que esse é o grande Criador dos céus e da terra, o todo-suficiente. Ele era. What was he showing? He was in a human body, stood there and eat the meat of a calf and drink the milk from the cow, and then could vanish out of sight. O que ele estava mostrando? Ele estava num corpo humano, esteve lá e comeu carne de vitela e bebeu leite de vaca, e então pôde desaparecer de vista. I will visit you according to the time that I promised you. See? Called him by his name, and with his back turned, he said, where's Sarah? Said, she's in the tent behind you. Visitar-te-ei no tempo que te prometi. Estão vendo? Chamou-o pelo seu nome, e de costas disse, onde está Sara? Disse, está na tenda atrás de ti. Said, I'm going to visit you according to the time of life. And Sarah said, back in the tent. He said, why did Sarah laugh? You remember the Bible said she was in the tent behind him. Disse, visitar-te-ei por este tempo da vida. E Sara disse, atrás na tenda. Ele disse, por que se riu Sara? Lembrem-se, a Bíblia disse que ela estava na tenda atrás dele. So why did Sarah laugh? Sarah said it and said, yes, you did. See? That's right. Disse, por que se riu Sara? Sara disse, não ri. Disse, sim, riste. Estão vendo? Isso mesmo. A man standing there, God representing himself in human flesh. Jesus said it would be the same thing at the coming of the Son of Man. God in his church. You, me, representing himself. Homem lá de pé, Deus representando-se em carne humana. Jesus disse que seria a mesma coisa na vinda do Filho do Homem. Deus em sua igreja, você, eu, representando-se. Now, there's a little woman when God was in Christ, he had the Spirit fully. He was God. I'm just one of his servants.
You're just one of His servants. We have the Spirit by measure. He had it without measure. Agora, houve uma pequena mulher. Quando Deus estava em Cristo, Ele tinha o Espírito em plenitude. Ele era Deus. Eu sou só um de seus servos. E você é só um de seus servos. Nós temos o Espírito por medida. Ele o tinha sem medida. In Him dwelt the fullness of the Godhead bodily. In me is just a little gift, and in you is a gift of it. But no matter how little it is, it's the same Spirit. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Em mim só está um pequeno dom, e em você está um dom dele. Mas não importa quão pequeno seja, é o mesmo Espírito. Now, if that is the Spirit of God, it'll do the works of God. Now you pray and say, Lord Jesus, a little woman one time touched His garment. Agora, se esse é o Espírito de Deus, Ele fará as obras de Deus. Agora, ore e diga, Senhor Jesus, uma pequena mulher certa vez tocou sua roupa. And we say over here in the New Testament, He said, in Hebrews, He said, He is a high priest right now that can be touched by the feeling of our infirmities. How many knows that's the Bible? Say amen. Sure. Well, that's got to be true. E dizemos, aqui no Novo Testamento, disse em Hebreus, ele disse, ele é sumo sacerdote agora, que pode ser tocado pelo sentimento de nossas fraquezas. Quantos sabem que isso é a Bíblia? Digam amém. Claro. Bem, tem de ser verdade. Well, if He's the same yesterday and forever, how would He answer you? Same as He did yesterday, if He's the same today. Bem, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como ele lhe responderia? Do mesmo modo que respondeu ontem, se é o mesmo hoje. Now you pray and say, Lord Jesus, let me touch your garment. And then you give Brother Branham a little gift to encourage us. And he don't know me. I'm sitting way back here and over here and down here and wherever. I'm saying, Agora ore e diga, Senhor Jesus, deixa-me tocar tua roupa. E então tu deste ao irmão Branham um pequeno dom para nos incentivar. E ele não me conhece, estou sentado bem aqui atrás, e aqui em cima, e aqui embaixo, e seja onde estiver sentado. he don't know me, but you know me. And let me see your great Spirit, Lord, not as I have to do it, but just to help encourage me and the rest of them, because we have read the Word. Ele não me conhece, mas tu me conheces, e deixa-me ver teu grande Espírito, Senhor. Não que eu tenha de fazê-lo, mas só para ajudar e incentivar-me e aos demais, porque lemos a palavra. Let me touch your garment, then you speak right back. Let me be used tonight, Lord, for that purpose, and it'll show the whole audience that you're still alive. That'd be wonderful if you do that. Deixa-me tocar tua roupa, então fala de volta. Deixa-me ser usado esta noite, Senhor, para esse propósito. Isso mostrará a toda a audiência que tu ainda estás vivo. Não seria maravilhoso se ele fizesse isso? Now you just kind of pray to yourself, quietly, say, Lord, let me touch your garment. Now I'll yield myself to the Spirit. And then may the Holy Ghost do the rest. Because now I've talked, testified, but I can't do no more now. I'm at the end of my road. Agora, ore você mesmo em silêncio. Diga, Senhor, deixa-me tocar tua roupa e me renderei ao Espírito. E então que o Espírito Santo faça o resto. Porque agora eu falei, testifiquei, mas nada mais posso fazer agora. Estou no fim do meu caminho. I just watch the audience to see if I have to see it, you understand that. Somente observo a audiência para ver se eu tenho de ver. Vocês sabem, vocês entendem. Back to my left, way back, about middle ways back of the building, is a woman praying. She's fixing to die if God doesn't help her. She has cancer, and the cancer is on her breast.
Oh, may she not miss it. Help me, O Lord. Atrás, à minha esquerda, bem atrás, mais ou menos a meio caminho da parte de trás do edifício, uma mulher está orando. Ela está para morrer, se Deus não a ajudar. Ela tem câncer e o câncer está no seio. Oh, que ela não perca isto. Ajuda-me, ó Senhor. Sister, if you will believe, she's going to miss it. Lord Jesus, help us, we pray. Irmã, se a irmã crer... Oh, que coisa. Ela vai perder. Senhor Jesus, ajuda-nos, rogamos. Mary, May. There you are. Are we strangers to one another? I don't know you. You don't know me. Was that the conditions and what everything was said was true? Then believe. It'll be over. Amen. Mary, May, aí está. Somos desconhecidos um do outro. Não a conheço. A irmã não me conhece. Eram essas as condições e o que? Tudo que foi dito foi verdade? Então creia. Acabará. Amém. Now, from the darkness that was over, it's light. Just as sure as that boy, the epilepsy stayed away from him, the same God, the one who's up there in the north woods, is the same God here. Just keep believing. Amen. If thou canst believe. Agora, a escuridão que estava sobre ela é luz. Tão certo quanto a epilepsia ficou longe daquele rapaz. O mesmo Deus, aquele que estava lá nas matas do norte, é o mesmo Deus aqui. Só continuem crendo. Amém. Se tu podes crer. Aqui está sobre uma mulher sentada, aqui na minha frente. Ela tem algum problema nas costas. É um disco deslocado nas costas. Ela não é daqui, é de Montana. Seu nome é a senhorita Stubbs. Levante-se, receba sua cura em nome de Jesus Cristo. Her name is Miss Stubbs. Stand up, receive your healing in the name of Jesus Christ. You don't have to press. Relax. A big fellow sitting here looking at me, doing like that. Believe. You get well. Got nervous trouble. If you believe it, God will make you well. Não precisam se esforçar. Relaxem. Um homem robusto sentado aqui olhando para mim, fazendo assim. Creia! O Senhor será curado. Tem problemas nos nervos. Se crer, Deus o curará. The lady with female trouble. Believe it, and you can get well. Go back home. And have faith in God. Why do I say go back home? You'd have to go back to New Mexico to get there. Mr. and Mrs. Watkins. Now, you know I don't know you. Amen. A senhora com problemas femininos, creia e pode sarar. Volte para casa e tenha fé em Deus. Porque eu disse volte para casa, a irmã teria de voltar para o Novo México para chegar lá. Senhor e senhora Watkins. Agora, vocês sabem que não os conheço. Amém. A senhora logo atrás da irmã, com essa úlcera na perna, senhorita Brown. A senhora crê que Deus a curará? A senhora parece tão interessada. Agora, a senhora sabe que nunca a vi na vida. Na perna esquerda.
Senhora. Agora creia de todo o coração. A senhora sarará. Lady trying to move and she has arthritis that's biting her bad. Mrs. Fairhead, you believe with all your heart, you'll get well. Now, you know I've never seen you in my life. Amen? You believe with all your heart now? Uma senhora tentando se mover. Ela tem artrite. Está imobilizando há muito. Senhora Fairhead, creia de todo o coração e ficará boa. Agora a senhora sabe que nunca a vi na vida. Isso, amém. Sim. Vocês creem de todo o coração agora? Now what will he do? He will take the things that I have told you and will show them to you. And then he will show you things that is to come. You see what I mean? Do you believe him? Now, let's bow our heads again. Agora, o que ele fará? Tomará as coisas que eu vos falei e as anunciará a vós. Então ele vos anunciará o que há de vir. Entendem o que quero dizer? Creem nele? Agora inclinemos a cabeça de novo. Now you that know that if you would pass away from this life tonight, that you'd be gone, you're not born again. Except the man be born again, he cannot even see the kingdom. Agora você que sabe que se passasse desta vida esta noite, estaria perdido. Você que não nasceu de novo. Aquele que não nascer de novo nem mesmo pode ver o reino. Why don't you come right here? Stand here and let us pray for you right here just a minute. Will you come right now in the presence of this Spirit? Por que não vem até aqui? Ficar aqui e nos deixar orar por você aqui daqui a pouco? Quer vir agora na presença deste Espírito? You'll never see anything happen greater until you see the coming of the Lord. I just remember, surely I know what I'm speaking of, or he wouldn't grant the ministry. Don't let it pass you now. Você nunca verá nada maior acontecer até ver a vinda do Senhor. Agora lembre-se disso. Com certeza sei do que estou falando ou ele não concederia o ministério. Não deixe passar despercebido agora. Are you sincere? Would you come? If not, then between you and God it lays, I am innocent. Você é sincero? Quer vir? Se não, é entre você e Deus, então. Sou inocente. I'm clean of all blood, because I have told you the truth. I've preached you the word. I've told you what he was, and when he come, he proved what he was then, and he lets me prove what he is now. He's the same as he was then. You believe it? Estou limpo de todo o sangue, porque lhes disse a verdade, eu lhes preguei a palavra, disse-lhes o que ele foi, e quando veio, ele provou o que era então, e me deixa provar o que ele é agora. Ele é o mesmo que outrora. Creem nisso? Then how many sick is in here then? Other is here sick. Raise up your hands. Now, put your hands over on one another, and let's pray the prayer of faith. Então, quantos enfermos há aqui? Outros aqui que estão enfermos? Levantem a mão. Agora, coloquem a mão uns sobre os outros e vamos fazer a oração da fé por vocês. Now I want to ask you something quietly. If God can come and do that miracle, a miracle is something that cannot be explained. Agora, quero lhes perguntar algo calmamente. Se Deus pode vir e fazer esse milagre, um milagre é algo que não se pode explicar. Now, if you wish to question any of these people around, go question them. Any time of anywhere. See? Just remember, it is God. This year is just amateur visions. What's doing that? It's you, yourself. You're the ones doing that. Agora, se quiserem perguntar a qualquer desses aqui, vão e pergunte-lhes a qualquer hora, de qualquer lugar, entendem? Lembrem-se, é Deus. Estas aqui são apenas visões amadoras. O que está fazendo isso?
São vocês mesmos. Vocês são os que estão fazendo isso. You see, when that woman touched his garment, he said, virtue went out of me. But when the Father showed him about Lazarus and he went away and come back and raised up Lazarus from the dead, he never said virtue. That was God using his own gift. Vejam, quando aquela mulher tocou sua roupa, ele disse, de mim saiu virtude. Mas quando o Pai lhe mostrou sobre Lázaro, e ele foi embora e voltou, e ressuscitou Lázaro dentre os mortos, ele não disse virtude. Aquilo foi Deus usando seu próprio dom. And the other was a woman using God's gift. I am not God's gift. Jesus Christ is God's gift. It's just a gift that He gave me that I was born that way, with the subconscious and the conscious, first conscious right together. You don't go to sleep, you just see it. E o outro foi uma mulher usando o dom de Deus. Não sou o dom de Deus, Jesus Cristo é o dom de Deus. É só um dom que Ele me deu, que nascia assim, com o subconsciente, o consciente, o primeiro consciente, juntos. Você não adormece, apenas vê. The Holy Spirit comes up on this subconscious just like it does on the first conscious. If it come on your subconscious, you'd have a spiritual dream. If it comes up on mine, I don't dream, I just look there and see it. See? O Espírito Santo vem sobre o subconsciente, tal como vem no primeiro consciente. Se viesse no seu subconsciente, você teria um sonho espiritual. Se vem sobre o meu, eu não sonho. Apenas olho lá e vejo, está vendo? And we're born, you can't make yourself anything different. You're born that way. See? Gifts and callings are without repentance. What is it to do? To manifest Jesus Christ. He's the same yesterday, today and forever. E é de nascença. Você não pode se fazer diferente. Você nasceu assim, entende? Dons e vocações são sem arrependimento. O que é para isso fazer? Manifestar Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. With your hands laid on one another, I trust that you'll put your heart in God's care right now. Lord, search me. Have I become so numb by the things of the world that I'm failing to see this great hour that's passing by? Com a mão colocada uns sobre os outros, confio que colocarão o coração aos cuidados de Deus agora. Senhor, sonda-me. Será que fiquei tão amortecido pelas coisas do mundo que estou deixando de ver esta grande hora que está passando? You know, that's what it's always been. It went right through the church and they never knowed it. That's history. Sabem, sempre foi assim. Passou direto pela igreja e nunca souberam. Isso é história. Don't let it pass, friends. To see a word proven over and over, see the Word of God manifested, and the very person of Jesus Christ come right in among this people and do exactly the way He did before. Não deixem passar, amigos. Ao ver uma palavra aprovada vez após vez, ver a palavra de Deus manifestada e a própria pessoa de Jesus Cristo vir bem aqui entre este povo e fazer exatamente como antes. Heavenly Father, I feel now, Lord, that your word was read. The testimony was given. The Holy Spirit came down and vindicated that word and the testimony. Pai Celestial, sinto agora, Senhor, que a tua palavra foi lida. O testemunho foi dado, o Espírito Santo desceu e vindicou essa palavra e o testemunho. Now it's in the hands of the people, Lord. It lays in their lap. There's nothing else that I know to say, and I don't know of anything else you wrote in the Word that you would do because you've already healed them. Agora está nas mãos das pessoas, Senhor. Depende delas. Não há mais nada que eu saiba dizer. E não sei de mais nada que tu escreveste na palavra que tu farias, porque já as curaste. It's just to make them to believe it. And you doing a thing like this, and how could we doubt any longer? How could we permit Satan to numb our conscience any longer? É só para fazê-las crer. E tu fazendo uma coisa assim, como podemos duvidar por mais tempo? Como podemos deixar que Satanás adormeça a nossa consciência por mais tempo? Satan,
pronounce this healing upon these people and say to you, I adjure thee in the name of the Lord Jesus Christ, get out of here. Come out in the name of Jesus Christ and let this people go. Satanás, eu pronuncio esta cura sobre estas pessoas e te digo, conjuro-te em nome do Senhor Jesus Cristo, sai daqui, sai em nome de Jesus Cristo e deixa ir este povo. Now if you believe him, stand on your feet. You believe? Raise up to your feet then and give God praise. Raise up and believe it, don't doubt it no more. Agora, se creem nele, fiquem de pé. Vocês creem? Fiquem de pé, então, e deem louvor a Deus. Levantem-se e creiam. Não duvidem mais. In the name of Jesus Christ, let the Holy Spirit bring joy, power, resurrection, life to this people, Lord. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo traga alegria, poder, ressurreição, vida a este povo, Senhor. Give him praise now and bless his holy name. We love him, we praise him, we adore him, the matchless one, the eternal one, the Son of the living God. In his name, receive him and share. Amen. Deem-lhe louvor agora e bendigam seu santo nome. Nós o amamos, nós o louvamos, nós o adoramos, o incomparável, o eterno, o Filho do Deus vivo. Em seu nome recebam-no, ele está aqui. Amém.